Fala galera, e o tema de hoje é Jesus acalma a tempestade. Livro de Marcos 4, capítulo 35 a 39. Naquele dia, ao anoitecer, disse aos seus discípulos: Vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles os levaram de barco, assim como estava outro barco, também o acompanharam. Levantando-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco de forma que esta ia se enchendo de água. Jesus estava na polpa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos acordaram e clamaram: Mestre, não te importa que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse: Mar, aquieta-te. E o vento aquietou-se, e fez a mais completa abundância. Existe na Escritura Sagrada uma coisa chamada atos proféticos. O ato profético era ações ou atitudes realizadas por Jesus ou qualquer um dos profetas, onde através desses atos Jesus trazia uma mensagem sem a necessidade da letra. E o que acontece? Nesse ato específico existe algo para ser ensinado aqui. No livro de Apocalipse 17, capítulo 15, então me disse: as águas que você viu, onde está assentado a prostitutas são multidões, nações e língua. O livro de Apocalipse ele vem de uma palavra chamada Besorá, que significa revelação. Esse livro me revela todos os outros livros para que eu possa entender. Ele é a chave que abre e que ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. O que é que ele abre? Ele abre o meu entendimento. E esse livro, chamado Besorá, foi o livro onde ele foi dado para esse João, quando ele estava na ilha de Pátimo. E aqui o que está sendo explicado para João é que o lugar onde a prostituta, que representa a falsa igreja, ela tem suas doutrinas. E essa igreja está assentada, ou seja, está firmada sobre o mar, que representa povos e multidões. Ou seja, essa igreja ela está firmada sobre a palavra do homem. A igreja de Cristo ela está firmada sobre a palavra de Cristo. E quando Cristo ele manda calar o mar, ele está dizendo: vento da mentira, seja calado. Por quê? Porque o vento lá representa doutrinas. Paulo ele fala que a gente, Efésios 4, eu vou estar lendo as coisas hoje justamente para que de repente vocês possam entender. Efésios 4, de 1 a... Eu vou ler de 1 a 14. Eu não gosto muito de ler, eu gosto de passar para que a galera, sei lá, para que não perca muito tempo, mas eu vou ler para vocês entenderem melhor. Como prisioneiro do Senhor, rogo que viva de maneira digna, na vocação que recebeste. Seja completamente humilde, doce e seja paciente, suportando uns aos outros em amor. Faça todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo e um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos em todos. E cada um de nós foi concedido graça conforme a medida repartida por Cristo. Por isso que foi dito: quando ele subiu e triunfou às alturas, levou cativo o cativeiro, prisioneiro, e deu dom aos homens. O que significa ele subiu, senão que também havia descido às profundezas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. E ele designou uns para apóstolos, outros para profeta, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, a fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcançamos a unidade da fé do conhecimento, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como criança levado de um lado para o outro pelas ondas, nem jogado para cá nem para lá por todo vento de doutrina, ou seja, ondas, vento de doutrina.
Perceba que ele estava falando sobre a questão da igreja, ela chegar a uma maturidade espiritual e que essa maturidade, tudo isso, ela dependia para quê? Para que de repente você chegasse a uma certa postura ou certo momento da sua vida e não fosse conduzido por todo o vento de doutrina. Esse é o vento que Jesus estava calando. Ou seja, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Esse vento, ele não produz vida, ele não é a verdade. Ele é o falso caminho. E esse caminho representa aquele caminho que está no livro de Provérbios. Há caminho que para o homem parece bom, mas o seu final é a morte. Então, quando Jesus ele se manifesta, ele vem com o objetivo de calar a falsa doutrina. Diz, falsa doutrina, fique calada, porque ele é a verdade. Diante da verdade, a mentira não tem como ela se manifestar, ela tem que se calar. Tipo, quando você chega num lugar que você traz a verdade e fulano de tal está mentindo, ele não tem como, tipo, rebater a verdade. A mesma coisa, se de repente você estiver num local e tiver tudo escuro lá em treva e você acender a luz chegou, a treva precisa partir em retirada, não tem como ela ficar. E era isso aqui. No livro de Ezequiel 37, a Bíblia ela ensina que Deus ele leva um profeta em espírito e quando ele chega lá naquele local, ele percebe que havia morte na frente, atrás, em todos os lados, não havia vida em lugar nenhum. E Deus pergunta para ele, esses ossos podem viver? E ele diz, o Senhor sabe. E Deus fala para ele, profetiza. E ele diz, já que o Senhor me mandou profetizar, eu vou profetizar. E aí, segundo a Escritura Sagrada, no momento que ele profetiza, vem ventos de quatro cantos. E esse vento representa o vento do Espírito. Existe o vento de doutrina que vem, que surge, que são variados desses dos homens. E existe o vento do Espírito Santo, que no lugar onde ele chega, ele traz vida. Perceba, o lugar estava morto. Jesus ele diz o seguinte, que o bom homem ele tira do seu bom tesouro, ele diz coração, que é o pensamento, coisas boas. A boca fala o que o coração está cheio. E o profeta havia recebido da parte de Deus. O profeta, no momento que foi chamado, acho que Ezequiel 3:3, a Bíblia diz que Deus manda ele comer o rolo. Comer o rolo é adquirir o conhecimento. Adquire o conhecimento e agora ele leva para aquele local e pergunta, pode isso viver? Ele diz, o Senhor sabe. Ele diz, então profetiza, libera o que está dentro de você. E ele começa a liberar a riqueza de Deus. E a vida vai fluindo. Porque o vento de Deus, ele vem de uma palavra chamada Rua, que significa espírito. Então o espírito vem e começa a encher aquele lugar. E ali aqueles ossos que estavam secos há muito tempo, passa a ter vida. E Cristo começa, e Deus começa a mudar o quadro daquele lugar. A Bíblia ela fala, no livro de Hebreus, que Deus ele é Pai dos Espíritos. O que isso tem a ver? Segundo a própria Bíblia, ela conta a história de Paulo. Que Paulo ele está ensinando em alguns lugares e às vezes algumas pessoas pegam essa palavra isolada para utilizar que Paulo mandou que uma mulher calasse a boca, que as mulheres não podiam ensinar. Só que não é isso, não tem nada a ver. Uma pessoa ela é responsável pelo que ela fala, não pelo que você entende. Existe no hebraico e no grego, onde a escritura foram trazidas para a gente, que a gente precisa entender o que isso está dizendo lá. Então Paulo, ele não está dizendo que uma mulher não pode ensinar, não tem nada a ver. O que acontece? Paulo, ele é o apóstolo do gentil. Da mesma forma que Pedro é o apóstolo dos judeus. Cristo escolheu Pedro para que Pedro fosse considerado o apóstolo representante. Paulo é o apóstolo do gentil. E o que Paulo está dizendo é o seguinte, no livro de Apocalipse, capítulo 18. A igreja de Tatiara escreve, essas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo e pés de bronze.
Reconheça suas obras, seu amor e a sua fé pelo serviço e as suas perseveranças. Sei que você está fazendo mais agora do que o princípio. No entanto, contra você tenho isto: você tolera Jezebel, aquela mulher que se diz profetiza, ou seja, a falsa igreja. Com seus ensinos, ela induz o meu servo à imoralidade sexual e a cometer alimentos sacrificados de ídolo. Ele está dizendo, vocês permitem que Jezebel ensine. E o que Paulo está dizendo aqui é o seguinte, é da falsa igreja. Eu não permito que a mulher ensine. Nada tem a ver. Paulo está dizendo, eu sou o representante dos gentios. Gentios são todos povos fora de Israel. Eu sou representante dos gentios e eu não permito que a falsa igreja ensine. No momento que eu chego, as minhas palavras, ou seja, meus ensinos que não são meus, como ele falou, que eu sou imitador de Cristo, e eles vão falar a mesma coisa que Cristo falou. Então, no momento que ele estiver falando, ele está calando também o mar. Porque essa mulher, como a Bíblia fala, que ela estava assentada no mar, é a falsa igreja. É essa a falsa profetisa. E ele está dizendo, eu não permito que ela ensine. Ou seja, eu ensino a verdade, eu calo a boca dela. É isso que ele está dizendo. Entendeu? Nada tem a ver com o que as pessoas falam. Outra coisa que é necessário entender sobre Deus. A Bíblia ensina no livro de Hebreus 12, capítulo 9. Porque Deus, ele é Pai dos Espíritos. Deus não é Pai da minha carne. Paulo fala no livro de Coríntios, se não me falha a memória, 5,16. Vou ler para vocês entenderem. Onde Paulo está dizendo, a ninguém conheçais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Não conheça ninguém segundo a carne. Ou seja, não julgue as pessoas segundo a carne, mas segundo o Espírito. E ele diz mais, não faça acepção de pessoas. Isso é no livro de Atos 10, capítulo 34, onde Pedro está falando, eu reconheço que Deus ele não faz acepção de pessoas. Deus não lida com homem ou com mulher. Deus lida com o Espírito.